E vamos lá reagir ao Rodrigo Silva e ao Marcos Erbelin falando sobre teoria da evolução. Vamos ver o que eles falaram sobre evolução e usar isso como desculpa para falar um pouquinho de evolução e ver se eles falaram certo, se eles falaram errado e tudo mais. Então vamos lá, vou dar play aqui. Perguntar pra vocês, mas assim, acho que é mais direcionado pro Marcos. Marcos, olha só, você falou que experimentaram, encontraram nos fósseis e tal o carbono 14. Sim. Que esse carbono 14, ele cientificamente, no máximo dos máximos, chega a 30 mil anos, né? Sim. Só para situar, quem talvez não tenha. É porque o próprio papo é um recorte, né? Eles estão falando ali. Eu não vi o corte inteiro, mas nesse começo eu dei uma olhada. E eles estão falando. O Igor pergunta sobre o carbono 14. E para quem não sabe, os elementos químicos eles possuem um elemento. Nossa, elementos químicos foi. Elemento de elementos químicos é redundância, né? Mas uma característica, vamos dizer assim, que a gente chama de meia-vida. Que a gente chama não, né? Que a química chama de meia-vida. Que é basicamente, falando bem vulgarmente, e sem entrar em muitos detalhes técnicos, que os elementos químicos estão em constante transformação. E essa meia-vida seria o tempo que o carbono 14 leva para se tornar outra coisa. Então, basicamente, os elementos têm essa meia-vida de se transformar do que ele é para outro elemento com outras características químicas, vamos dizer assim. E a gente usa isso para medir o tempo das coisas, porque a gente consegue ver se ele tá no caminho para se transformar, se ele já se transformou, se virou aquele outro elemento. E como a gente consegue medir isso, a gente consegue ver a idade de algo. Aqui no recorte, eu não sei lá profundo, mas pelos outros recortes que eu vi, esse aqui é um dos que eu não vi, eles ficam só no carbono 14. E hoje em dia a gente já usa muitos outros tipos de elementos químicos que têm uma meia-vida muito maior que o carbono 14. O carbono 14 é só um dos elementos químicos que é utilizado para datar. Porque quando você sabe o tempo que ele leva nessa meia-vida, eu consigo falar aproximadamente a idade de certas coisas. E pode ser um fóssil, pode ser. Eu posso ver estratificações, camadas geológicas. Eu posso fazer vários tipos de datação com isso. Esse carbono, só pra eu fazer uma pergunta mais sólida, esse carbono 14 é encontrado em qualquer fóssil. Se eu pegar essa trilobita aqui, eu acho? Sim. Eu acho. Olha, o que acontece? E aí chega na seguinte pergunta, que é, se isso é algo que é facilmente observável e as pessoas, e cientificamente a gente sabe que o carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos, por que a ideia do design inteligente não é a ideia mainstream? Por que ela é, não sei, esmagada? Ótima pergunta aí, Igor. Eu vou colocar a minha posição. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência Complicado ele afirmar isso, né? Porque a ciência é uma área tão grande, cara, e que é muito difícil falar onde que surgiu a ciência. Tipo, qual que foi a pedra fundamental que daqui surgiu a ciência. Eu acho que ele provavelmente está falando, e não está falando isso de maldade, basicamente da ciência eurocêntrica, né? Ele está falando da ciência europeia e tudo mais, que, lógico, é um dos grandes atores da ciência, mas a gente pode pegar indícios científicos muito mais para trás ali, se a gente for para os filósofos naturalistas pré-socráticos. Eles têm bases ali que eles estão usando conceitos que são usados na ciência até hoje. E eles não tinham como base religiosa o Deus cristão, por assim dizer. Eles eram politeístas. E você pode falar, mas é Deus mesmo assim, mas o Erblin tá puxando de um criacionismo cristão. Ele tá falando de uma ciência, pelo jeito que ele tá falando, cristã. Então é meio, não querendo ser pedante, nem preciosista, mas isso é importante, porque nós, principalmente aqui no Brasil, sendo da América Latina, a gente é passado pra gente essa
figura histórica de que o mundo começou a partir da Europa e a ciência começou a partir só da Europa e tudo que a gente tem é... Por isso o conceito eurocêntrico, né? E, na verdade, cara, a ciência se desenvolveu e a gente teve filósofos, estudiosos, naturalistas no mundo todo, sabe? A gente teve desenvolvimento de filosofia na Ásia, a gente teve desenvolvimento no, com, com os árabes na África, só que a gente conhece só o lado do conhecimento que é produzido pelo mundo europeu. Então, eu só parei aqui por causa que eu acho complicado. Lógico, do recorte que ele tá falando, ele tá certo. Ele tá falando dos filósofos e dos cientistas ali europeus que nascem do Renascimento, do medieval, tudo mais. Não vou falar certamente a linha histórica porque eu não sou especialista nisso. E realmente, você tem caras famosos como, por exemplo, o Giordano Bruno lá, que apareceu até no Cosmos Novos, no Cosmo, documentário Cosmo Novo do Neil deGrasse Tyson, que era um cara que tinha muito essa visão de que a ciência é sobre descobrir Deus. Mas eu acho problemático fazer esse recorte, porque você tá querendo puxar a sardinha muito pro seu lado, fazendo um recorte muito específico de um período muito específico de algo tão amplo e imenso que é o conhecimento humano e a produção de conhecimento humano. A ciência nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Viu? De novo, é um recorte muito específico de uma religião específica, de uma delimitação específica, que exclui todos os outros tipos de visões de conhecimento humano, como se a ciência fosse fruto único e exclusivamente desse tipo de visão de mundo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? De novo, recorte específico de pessoas específicas, de momentos específicos, só de pessoas específicas que favoreceriam o lado dele. Ele poderia ter falado um monte de nomes que não favorece o recorte dele. Ele falou especificamente pessoas que iam favorecer o lado dele. E isso não é argumento. É só uma puxada de sardinha. Você pode fazer isso com tudo. Você pode pegar... Cara, se você for estudando, é que por exemplo, no ensino médio, muitas vezes a gente só fica com os pais, né? Com a galera que é mais famosa. Mas se você for estudando conhecimento científico, cara, é feito com um monte de nomes, um monte de pessoas que às vezes você nem sabe que foi importante e foi importante. Então é complicado fazer, de novo, esse recorte específico de uma parte específica da ciência. Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? O pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas... Que pessoal, aonde, quando isso foi dito? Em nenhum lugar, basicamente. Quem, quando e onde falou que cientista bom é só cientista ateu? Ele mesmo acabou de falar que a maioria dos cientistas que ganham Nobel são crentes. Eles ganharam Nobel. Os pesquisadores lá atrás acreditavam em Deus, a maioria deles. E foram super importantes pra ciência. Então, ninguém em lugar nenhum do mundo falou isso que ele falou. Ele falou essa frase só por falar, não, cientista bom é cientista ateu. Quem, quando e onde? Ninguém nunca falou isso em lugar nenhum. Mostram diferentes, não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1800... Não, crer em Deus não te faz ter uma chance maior de ganhar um prêmio Nobel. O que te faz ter uma chance maior de ganhar um prêmio Nobel é ser um pesquisador, de preferência europeu, e pela tradição europeia ele vai acabar estando no cristianismo, porque é a religião que dominou essa parte do continente, então, coincidência. É
por conta de toda a estrutura. Um prêmio europeu para pesquisadores europeus do norte, americanos, quiçá. Agora que tá tendo mais uma quebra disso, de ter premiações, de a gente ter desenvolvimento de polos científicos fora desse eixo norte. E então é sobre como foi estruturado o prêmio, não sobre a religião das pessoas. Em 59, Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies, que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas, não tem sequer uma evidência científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies, eu li, eu quero convidar todo mundo a ler, você vai chegar no fim e vai perceber que Darwin tinha 2 propostas, sugestões. Eu falo com meu... Primeiro de tudo, tem evidências lá da evolução na origem das espécies, sim. E eu acho que ele confunde aí as propostas. Vou só deixar ele falar rapidinho. Meus alunos, que você nunca em ciência deve falar eu acho, não? Se você acha, volta para casa, quando você tiver certeza, você fale. E ele fala, Cientistas devem falar eu acho, sim. O problema, o eu acho faz parte da metodologia. É uma das etapas da metodologia. Você precisa levantar uma hipótese. Metodologia científica. Eu observo um fenômeno na natureza, observo alguma coisa que está acontecendo, observo o mundo e começo a propor hipóteses. Propor hipótese e falar eu acho. O problema é que você não pode parar no eu acho. Eu acho e eu vou experimentar. Na época do Darwin, eles tinha as viagens naturalistas, tinha observação. O eu acho faz parte da ciência também e é uma das etapas da metodologia, certo? Você não vai publicar um artigo, você não vai publicar uma teoria, você não vai publicar nada falando eu acho. Mas o eu acho faz parte. Eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos criaram a vida, sofisticaram a vida. Criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo... Darwin nunca falou isso. A principal proposta do Darwin, junto com Wallace, que é que o Darwin publicou o livro, o Darwin ficou mais famoso, mas a proposição principal, vamos dizer assim, da seleção natural é feita com Wallace no artigo, e é uma proposta baseada em evidências. A gente fala muito sobre os tentilhões de Darwin. Os tentilhões de Darwin são evidência da proposta dele. Os tentilhões de Darwin são uma evidência clara do que ele está propondo. Então tem uma evidência, que são os tentilhões de Darwin. O que são os tentilhões de Darwin? O Darwin, na sua viagem... Epa, bati no microfone aqui. O Darwin, nas suas viagens, num certo momento, para quem não sabe, o Darwin ele era naturalista de um barco. Com as navegações isso ficou muito frequente, que era as pessoas tinham mecenas, além das viagens principais, né, que a gente estuda na história, que são as grandes viagens, as grandes navegações de Colombo, de Cabral. Você tinha outros mecenas, outros aristocratas que financiavam outros tipos de viagem para comércio variado, assim. E tinha uma profissão que surgiu, não sei se eu posso falar que surgiu, eram os naturalistas, que eles, além de várias outras coisas que eles poderiam fazer, eles acompanhavam essas viagens. Então, eles acompanhavam para diversos fins, para mapear as regiões, para trazer animais, para escrever histórias sobre o que eles estavam vendo, porque as pessoas na Europa tinham curiosidade. O novo mundo, tinha os mitos, tinha as lendas. Então, além de ter os navegantes, a galera que quer fazer o comércio, a pesca, o que seja, o interesse comercial, você tinha também esse interesse artístico, cultural e científico. E o Darwin, ele foi em uma dessas viagens, a viagem do Beagle, e ele observou tudo que ele anotou durante a viagem. E nas Ilhas de Galápagos, ele vai observar, para quem não sabe, é um arquipélago, então são várias ilhas. Ele vai observar que existe o mesmo tipo de ave, que são os tentilhões, mas que dependendo da geografia da ilha que ele esteja, esses tentilhões se alimentam de espécies de alimentos diferentes e possuem uma diferença morfológica, que é no bico. Então ele vai perceber que essa diferença morfológica, a diferença da forma desse bico, está associado com a alimentação que eles têm. Então, a partir disso e de várias outras observações, e junto com o que o Wallace, porque isso é muito importante falar, o Darwin não propôs
a seleção natural sozinha, foi junto com o Wallace, que era outro naturalista que também observou o mesmo que o Darwin, mais do que científico impossível. Ou seja, observação feita por duas pessoas em tempos diferentes, em locais diferentes que não tiveram contato antes. É assim que a gente faz ciência. E eles propuseram a mesma coisa. Lógico que eles não tinham acesso à genética, eles não tinham acesso à análise de fóssil como a gente tem hoje, eles não tinham acesso a tanta experimentação que a gente tem hoje. Mas hoje a gente tem acesso e a gente consegue ver o que o Darwin e o Wallace viram. O Darwin nos tentilhões, a gente consegue ver em tudo os outros animais, no comportamento, na genética e tudo mais. Então, basicamente, o que o Darwin propôs ali é que por conta da alimentação, você teve uma pressão de seleção, e naquela variabilidade genética que era natural, os bicos foram selecionados por conta da alimentação. Eu tô fazendo um resumo bem grosseiro e bem básico aqui, mas basicamente era isso. Os animais que tinham bico que conseguiam perfurar frutos com casca dura, eles foram selecionados naquela região que tinha aqueles frutos e aquele bico foi mais beneficiou mais aqueles animais. Esses animais tiveram mais descendentes e popularam aquela ilha. Já na outra ilha que tinha um alimento com a casca mole, o bico de casca mole foi o que ficou melhor. Então, sim, tem evidências. E eu tô citando só a seleção natural aqui, mas o Darwin fala de muitas outras coisas na origem da espécie. Tem uma evidências, e o tentilhões de Darwin e tudo isso que ele elabora em cima dos tentilhões é prova de que tem evidência. O iluminismo estava muito forte nessa época. Comprou essa ideia. Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são... Ele mesmo falou que 90% dos prêmios Nobel são cristãos. Então... todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda. Um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X. Tem um livro todo que conta sobre isso. E a gente ficou... Eu acho que aqui é complicado porque... não sei o que... ele já fugiu da pergunta, né? Não sei o que ele tá argumentando mais. Por 150 anos dizendo, a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu. Darwin... Não, a gente não descobriu a receita da vida. Evolução não é sobre a origem da vida. Evolução é sobre diversidade das espécies. Evolução é para explicar como que a gente chegou até aqui. Evolução não explica a origem da vida. Estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Eu brinquei no meu Face, né? Porque eu sou meio irreverente assim, né? Russo, alemão e tudo. Falei, cara, eu jogo pedra pra cima e ela cai na minha cabeça. Eu nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Mas... uma falácia muito conhecida. Por que os macacos não viram humanos? De novo. Isso é uma falácia. Ele tá falando que a evolução não existe baseado numa falácia. E, tipo, a evolução não fala que o macaco vira humano. Nunca falou em lugar nenhum, por nenhuma pessoa, sabe? Você tem outros tipos de argumentação e essa argumentação é baseada num espantalho. O que é um espantalho? Você fala que a evolução fala uma coisa que na verdade ela não fala e bate nesse argumento que você mesmo criou. A evolução não fala que os humanos vieram dos macacos e os macacos não vieram dos humanos. A evolução fala que nós temos uma ancestralidade em comum. Isso é muito importante. Evolução é sobre ancestralidade, é sobre diversidade das espécies, é sobre por que a vida não é igual. A vida poderia ser igual, certo? Poderíamos ser um planeta cheio dos mesmos tipos de animais. Ou poderíamos ter as mesmas aparências. Por que todos os pássaros não são iguais? Por que todos os primatas não são iguais? Por que todas as plantas não são iguais? A evolução explica isso. Não explica a origem da vida e não fala que nós viemos dos macacos. Nós somos parentes. Nós viemos do ancestral em comum. Por isso que os macacos não viram os humanos. Tá bom? Isso é uma falácia. Mais lei do que a lei da gravidade?
A gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio... Boa, Igor. Aê! O Igor. Pô, mano. O Igor mandou bem. chimpanzé. Eu sei, a gente veio de uma O Igor mandou bem, pô. O Igor, mano, mandou muito. Boa, Igor. Foi. Eu nem precisava ter falado, pô. O Igor já falou aí por mim. comum, tá? Aí que estamos em árvores diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E você vê que ele dá uma. E você viu que ele não respondeu a pergunta até agora, né? O Igor fez uma. Isso é muito comum. Tanto. Não tô falando que ele tá fazendo isso de má fé. Mas isso é muito comum nesse tipo de argumentação que tenta espalhar um conhecimento pseudocientífico. Você vai ter. As pessoas têm uma boa oratória, geralmente. O Erbelin e o Rodrigo Silva, eles falam muito bem. Eles são bons oradores, eles têm uma didática fantástica. E então eles vão pegando você no discurso e quando veio eles não responderam a pergunta. E é porque não tem como eles responder a pergunta, entendeu? E não tô falando que é por má fé, não acredito na má fé deles. Eu não acredito que eles estão sendo desonestos. Mas pode notar, todo mundo que vai defender um conhecimento que é não só pseudocientífico, mas um conceito que tá dando a volta, sabe? Isso pode acontecer em religião, isso pode acontecer em misticismo, em esoterismo, em qualquer área do conhecimento humano. A pessoa vai. Agora, quando a pessoa tem, tipo, argumentos pra combater, geralmente ela já tá armada, ela já vai direto ao ponto. Tipo, ó, isso, sabe? Lógico que faz parte do MesaCast você conversar e tudo mais, é um papo mais solto. Mas, pô, o Igor fez uma pergunta lá no começo, a gente tá aqui em 4 minutos e 9 de vídeo, e ele não deu uma resposta pra nada. Na verdade, ele começou a dar uma volta, começou a bater na evolução com falácias, e não foi de lugar nenhum. A pergunta que era, se não me engano, por que o criacionismo, então, não é predominante, não chegou nem perto de ser respondida, porque não dá pra responder. O criacionismo não vai ser predominante na ciência porque ele não é uma ideia científica. E tá tudo bem. Tipo, não é que o criacionismo é feio, bobo, tem cara de melão e não deve ser usado. É só que ele não é científico. E você não. O conhecimento, para ter relevância, na minha opinião, pelo menos, para ele ter relevância no mundo que a gente vive, ele não precisa ser científico. Seria muito mais tranquilo para os cientistas e para o Rodrigo Silva e para o Erbelin se eles simplesmente falassem: ó, eu sou criacionista e pronto, acredito que Deus criou. E seria muito mais tranquilo, porque eles não precisariam ficar tentando se defender e criando argumentos e tipo, não, cara, você é criacionista e tá tudo bem, cara. Não tem nenhum problema com isso. O problema é quando você quer defender o criacionismo dentro da ciência. E é problemático, porque não tem como eu testar o criacionismo, não tem como eu colocar o criacionismo no método científico. Aí dá ruim. Se ele simplesmente falasse, pô, show, teoria da evolução, mas tô suave aqui no meu criacionismo. Pô, show, tranquilo. Não daria briga. Por isso que muitas vezes eu acho que essa treta, evolução e fé, religião e ciência, é muito artificial, sabe? É artificial, é uma briga artificial. A gente não precisaria estar brigando, não precisaria estar discutindo. Estamos falando, lógico, alguns conhecimentos vão entrar em contradição e aí a gente debate. Mas grande parte parece artificial pra mim. E aí o que acontece? Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. A gente descobriu que Darwin estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu Onde, quando e como a gente descobriu? uma evidência durante esses 150 anos. A Revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem... Já falei que tem evidências, e se você quiser mais evidências, é triste falar disso, mas só olha pra pandemia. A pandemia e como o Covid-19 se desenvolveu é uma evidência da evolução. O surgimento de variantes, inúmeras variantes que surgiram no Brasil, variantes que surgiram na Índia. Isso é uma evidência da evolução. É justamente o que a evolução fala. A seleção natural por alguma pressão de seleção,
que a gente vai entender melhor daqui a anos, quando a pandemias têm esse ponto, né? A gente só entende realmente elas, como aconteceu, o que que aconteceu depois de um ano, depois que baixar a poeira e a gente conseguir estudar. Mas é uma evidência, uma triste evidência, inclusive. Evidências científicas está morrendo sem. E a gente ter que tomar vacinas e mais vacinas, e provavelmente vai ser sazonal, é uma evidência também. Ou seja, esse vírus está mudando por algum motivo e a gente tem que tomar vacina. E tem que trocar a vacina, tem que colocar uma dose de reforço. E às vezes a vacina vai ter que ser modificada. Sem elas. Como é que eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei. Eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para A ciência, você não precisa de design inteligente para a ciência apontar para Deus. Primeiro que não é a proposição da ciência, segundo é que, de novo, a evolução não é uma teoria que desprova Deus. A evolução não é uma teoria que desprova o sobrenatural. A evolução não é sobre isso. A evolução não tem esse poder. Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins, que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo. Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Então a gente... Dawkins é exagerado pra caramba. O Dawkins, ele seguiu a página Teia, tá ligado? A Teia, tipo, Rock Wins, e nunca mais saiu. Ele é meio... É uma frase que a gente não esperaria do cientista. Pelo menos eu acho que eu não esperaria do cientista, e sim de um adolescente de 16 anos que descobriu o ateísmo, mas não invalida nada, Elbrin. É só uma frase babaca dos Dawkins, e aí? Existe cientistas babacas, ateus babacas, cristão babaca. Qual que é o ponto? Tem um pacto hoje, um dogma com a evolução, 150 anos. Cientista não gosta de dizer que errou. E a gente está tentando. Eu brinco, é uma luta de boxe. O boxeador está nocauteado no chão. O juiz só está terminando a contagem. A contagem está assim, 156, 157, 158. E a gente está relutando para admitir o óbvio. É isso que faz com que a academia hoje... Cientista não gosta de estar errado? Eu não sei de onde ele tirou essa frase, mas o problema é que ele tá tratando como se fosse, tipo, um cientista. Tipo, o Darwin falou e ninguém mais nunca pesquisou. Todo mundo concordou com o Darwin, ainda passou 150 anos. Tipo, ninguém fez teste, ninguém fez análise laboratorial, ninguém foi atrás de evidência, ninguém foi atrás de fósseis intermediários. Cara, a gente tá falando de uma ciência que foi estudada, revista e é revista até hoje, porque a ciência é sempre revista desde 150 anos, sabe? E quando as pessoas falsificam dados, quando as pessoas são charlatães, a gente pega eles no pulo e já foram pegados, porque a ciência, apesar de ser circunscrita, e eu concordo com a crítica de que a ciência muitas vezes não chega no geral, ela é uma ciência feita por revisão, por pares. Ou seja, se tivesse sido falseado todos os dados, a gente teria descoberto. Ou evidências disso. A gente já descobriu fraudes antes relacionadas a várias coisas, relacionadas a fósseis, pode pesquisar. A gente descobriu que pessoas mentiram sobre fósseis. A gente descobriu um dos maiores farsantes foi o cara que associou, por exemplo, vacinas ao autismo. Pesquisa essa história depois. E descobriu que esse cara falsificou dados. Cientistas charlatões são falsificados porque a ciência, apesar de ser circunscrita, apesar de precisar falar mais com o público em geral, ela é feita por pares, ela é feita por revisão, ela é feita buscando uma universalidade, não no sentido de buscar uma resposta universal, mas quando eu desenvolvo um paper aqui,
e faço uma pesquisa aqui, um cientista lá na Itália tem que conseguir entrar no laboratório, fazer o mesmo método e conseguir resultados não iguais. Acho muito difícil o experimento que dê totalmente igual o resultado, mas que tem que ter uma margem de erro. Por isso que a gente trabalha com estatísticas, com margem de erro, com metodologia. Hoje não admito o óbvio que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem, que Darwin errou, infelizmente. Isso Não é um... existe. O Elbrin tá falando que a evolução não tem uma evidência, mas ele não falou nenhuma evidência da Terra jovem. Nesse corte, pelo menos. Existe um lugar na academia onde se possa debater esse... Existe a teoria do design inteligente, existe os defensores. Existe design inteligente. O que acontece é que o design inteligente é refutado. E refutado não no sentido lacrador, mas refutado que na hora de você ver as pesquisas não tem consistência, entende? Inclusive, aqui no Brasil mesmo, o Mackenzie, uma instituição, uma universidade particular, tem um instituto de pesquisa de design inteligente. E eu garanto que se eles tivessem um paper, provas, evidências de que a Terra é jovem, a evolução é mentira, cara, eles estariam publicando, eles enviariam para as revistas fariam revisão por pares, e eu garanto que as pessoas falariam, erramos. Tipo, porque, cara, que conhecimento secreto é esse que só um grupo circunscrito de pessoas tem e que todos os outros cientistas do mundo estão evitando? da teoria do design Na inteligente academia. são cientistas. O Rodrigo citou aqui a lista dos dissidentes de Darwin. São mais de 1.000 cientistas de extrema competência acadêmica. Só tem um problema. Permita-me interromper. Sim. Eu sinto que lá fora do Brasil existe mais pluralidade de ideias. Por exemplo, você vê... Eu conheço muitos nos Estados Unidos que são paleontólogos com PhD, todos com PhD, nenhum com mestrado, PhD. Paleontólogos, biólogos, primatólogos, né? Primatas todos são, Rodrigo. Todos eles são primatas. Eu sou, você também, todos somos. O Igor, o Marcos, somos pessoas todos. que estudam primatas e tudo. E quando eles estudam lá, eles usam método científico, eles usam laboratório, eles têm a bolsa do governo, como qualquer outro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil... Onde, quando e o quê? Até onde a gente sabe, por exemplo, pelo conhecimento popular, Estados Unidos, a maioria das instituições de ensino são privadas. Então, são bolsas privadas. Aqui no Brasil, a maioria das instituições são públicas. Então, as bolsas são pequenas, os investimentos são pequenos. Me desculpe, Rodrigo, mas você vai gastar uma bolsa pesquisando pseudociência? Complicado. O Mackenzie tem o instituto dele lá. O Mackenzie é uma instituição que pode abraçar essas pessoas, mas agora... não que seja um assunto menor, mas, pô, nossa ciência é tão deficitária, sabe? E é um assunto que, cara, já tá com o martelo batido, por que você vai financiar projetos de pesquisa pseudocientíficos? É complicado. Mas eu entendo. É complicado. Tipo, complicado que não tem espaço para essas pessoas, mas, pô, o orçamento é tão pequeno, a nossa ciência é tão incipiente, as pessoas já passam tanta necessidade. Tipo, não é uma questão pessoal. Tipo, não vou dar iniciação científica bolsa para essa pessoa porque ela vai estudar design inteligente. Tipo, não é pessoal, sabe? Brasil é a coisa mais engessada. Você tá entendendo? Tipo, e aconteceria com outro tipo de pseudociência. Tipo, não vou dar uma bolsa. Pior que eu acredito, uma bolsa de homeopatia, do jeito que a homeopatia tá entranhada na universidade. Tem até cursos de universidade de homeopatia, mas. Difícil. Entendendo? Lá, por exemplo, você pode falar de design inteligente dentro de uma universidade, lá e não tem problema nenhum. Aqui a coisa é mais embaçada. Você pode. O próprio Elbrin fez palestra em um monte de universidade. É só marcar. Você marca com CA, com centro acadêmico. É só você ir atrás. É que você não vai conseguir fazer isso geralmente num centro de estudos de biologia. Porque para biologia é uma pseudociência, de novo. Não é pessoal. É só uma questão de... Não encaixa. Tem coisas que não encaixam. Tem coisas que são contraditórias. Faz parte. Tipo, é tipo eu reclamar,
sei lá. É tipo se um ateu reclamasse, tipo, caramba, por que o Mackenzie não quer que tenha uma palestra? Esse exemplo foi idiota, mas... Desculpa, meu exemplo é muito idiota. Mas é tipo isso. Pô, por que o Mackenzie não aceita palestra de ateísmo? Por que o NASP? Por que os ateus não podem ir no NASP falar sobre tal coisa? Porque é contraditório. Faz parte, você não vai deixar falar. Assim como o centro biológico, tipo, não vai abrir margem para uma pseudociência que tá falando sobre contra tudo que eles estão fazendo dentro dali. Esse aqui é o problema. E mesmo lá fora, às vezes só um detalhe. Sim. Vou dar um exemplo até de alguém que, olha, ele nem era design, ele é evolucionista, ele acredita mais ou menos na evolução das espécies. Você falou do DNA, o Francis Collins. O Francis Collins, depois que ele mapeou o genoma humano, que foi uma grande descoberta dos últimos anos na biologia, né? Mapeou o genoma humano. Tudo que ele falou aí do genoma, o cara decifrou. Isso é mais do que François Champollion. Ele não fez isso sozinho, tá? O projeto Genoma Humano é um projeto de... Eu sei que não é isso que o Rodrigo tá querendo dizer também. Eu só tô fazendo o apêndice ao Rodrigo. Ele foi a cabeça, né? Mas é um projeto que envolveu o esforço mundial, inclusive. Projeto Genoma Humano. Decifrando a Pedra Roseta, em 1822. O cara foi gênio. Depois que ele decifrou, que já estava esfregado na cara de todo mundo que ele era o cara, ele publicou um livro, The Language of God. A linguagem Era o de cara. Deus. E nesse livro, tem uma parte que ele fala, os rascunhos desse livro já estão escritos há muito tempo. Mas eu só ousei publicá-lo e afirmar peremptoriamente a minha convicção da existência de Deus depois que eu encerrei toda a pesquisa do genoma humano. Porque pelos meus pares e pelos preconceitos do ateísmo metodológico, se eu declarasse essa fé no meio do processo, todas as bolsas teriam sido tiradas, todo o incentivo teria sido tirado, eu teria perdido meu lugar na academia e eu não continuaria a pesquisa. Então, por prudência, eu esperei terminar para agora falar assim, ele é católico, sou católico convicto, acredito na Virgem Maria, acredito nisso, e eu provei que um crente pode ter... Apesar da frase de efeito fazer efeito, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O cara era a cabeça do projeto Genoma, um projeto incrível, maravilhoso, que estava envolvendo esforços gigantescos de várias partes do mundo. Será que realmente, se ele falasse, tipo, sou católico e iam cortar a bolsa dele, parece meio, desculpa a palavra, mas conspiratório. Tipo, o Elber mesmo falou, 90% dos Nobéis são crentes, acreditam em alguma coisa. Tipo, por que ele falar que se fosse católico iam cortar as bolsas de todo mundo? Parece, apesar da frase de efeito da historinha fazer efeito, ser uma história interessante, né? Você fala, olha, o cara foi lá para o projeto Genoma, e agora que eu tenho costas quentes, eu vou falar da minha fé. Não parece fazer muito sentido. Sim, esse tanto é que eu mapeei o genoma humano. Tá no livro The Language of God. Eu tô contando isso aqui apenas a guisa de ilustração pra vocês verem que tem também uma ideia de negacionista. Olha a linguagem que eu tô usando. Esses são os negacionistas. Eu vou falar assim, é mentira do Rodrigo. Ninguém persegue crente na universidade. Não tem isso, não tem isso. Então é isso, né? Vimos aí o Elbrin e o Rodrigo, e no final não respondeu a pergunta do Igor. O Igor fez uma pergunta, começou o corte, mas ele não respondeu. Falou um monte de coisa de evolução. Também só falou falácias. E acabou não provando, como tava na thumbnail, né? Que a evolução é uma farsa. É complicado. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, me ajuda muito nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se aprendeu algo com o vídeo, gostou dele, não esqueça de comentar aqui e me dar sugestões do que reagir também. Até a próxima.